Salve, salve aí, meu amigo! Você que está sempre no canal, sempre acompanhando as minhas aulas aqui. Hoje eu tenho um conteúdo muito legal para passar para você. A galera começou a mandar mensagem assim: Ô Pablo, por favor, faça aí o favor de gravar uma aula sobre tipos de predicado. Eu me enrolo nessa parada. Então, beleza, eu resolvi trazer aqui para você uma aula com os tipos de predicado, uma explicação muito simples. Vamos pensar assim. Dentro de uma oração, nós temos dois elementos essenciais. O sujeito, que é o elemento sobre o qual nós declaramos alguma coisa ou identificamos algo, e o predicado, que é justamente aquilo que nós declaramos ou constatamos a respeito de um sujeito. É claro, pode ser que em uma oração você não tenha um sujeito, seja uma oração sem sujeito, mas o predicado sempre estará lá fisicamente. Você sempre poderá encontrar o predicado. Perceba, olha que interessante. Toda vez que você identificar o verbo, você vai conseguir identificar o predicado. E veja, são só 3 tipos de predicado. Não há muito segredo para você entender. A explicação é que deve ser precisa. Vamos entender isso agora? Olha só. São 3 tipos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Bem, vamos associar essas explicações aqui. Para que eu tenha um predicado verbal, eu preciso encontrar na minha frase um verbo chamado de verbo nocional. Pablo, eu nem sei o que é verbo nocional, cara. Então, olha só. Você pode assistir a minha aula sobre classificação verbal, que já ajuda muito. Tá? Ou assistir ao meu vídeo que está aí, tá? Você pode procurar assim, ó, Pablo Jamilk, árvore dos verbos, também ajuda muito. Mas em linhas gerais, um verbo nocional é aquele que dá uma ideia de ação ou de fenômeno natural. Então vamos puxar aqui uma setinha, ó. Verbo nocional, ideia de ação ou ideia de fenômeno natural. Beleza? Se você tiver ali na sentença um predicado cujo núcleo, cujo verbo seja um verbo nocional, parabéns, você acabou de encontrar um predicado verbal. É isso. Só isso? Só isso. Agora, se você tiver um predicado nominal, entenda, a concentração, certo, mais importante ali não está em uma ação ou em um fenômeno natural. Na realidade, o predicado nominal se concentra em unir termos nominais. Como assim, Pablo? Não entendi porra nenhuma, vou te explicar. Predicado nominal precisa ter um verbo relacional e um predicativo. Vamos entender o que é cada coisa. Verbo relacional também é chamado de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É o verbo que vai identificar para nós um estado, certo? Estado ou uma mudança de estado. Tranquilo? Estado ou mudança de estado, certo? Eu tatuei aqui no meu braço, você não vai enxergar agora, a sigla dos verbos de ligação, que é o ACDEPST. Na minha aula sobre verbos, você assiste e consegue identificar quais são todos esses verbos. Aliás, aqui o ACDEPST das preposições, é o CKPPFT. Também tatuei essa sigla aqui. Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos verbo relacional e, além disso, nós vamos ter um predicativo. O que é um predicativo? É uma forma de caracterizar um elemento. É uma espécie de caracterização. Só que é uma caracterização que pertence estruturalmente ao predicado. Ou seja, o lugar de ela ficar é lá no predicado. Ela fica lá no predicado, essa caracterização. Por isso que a gente chama de predicativo. Para você associar, cativo, preso. Preso a quem? Preso ao predicado. Tudo bem? Então, para o predicado nominal, você tem verbo relacional mais um predicativo. Fechou? E o que é predicado verbo nominal? É uma soma dessas duas coisas. O predicado verbo nominal vai possuir um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação ou de fenômeno natural, e vai possuir um predicativo. Então, a porção verbal está aqui no verbo nocional e a porção nominal
está aqui. Por que eu estou explicando isso? Para quebrar aquele erro que muitos professores insistem em ensinar, tá? De falar assim, ó, o predicado vai ser sempre verbal ou sempre nominal, ou falar assim, ó, para ver predicado nominal é só verbo de ligação. Ou acabam criando uma confusão na cabeça do aluno, porque o cara acha que sempre para ter um predicativo ele vai ter verbo de ligação. Isso é terrível. Ó, muitos alunos já falaram para mim, Pablo, mas eu aprendi, meu professor falou que predicativo sempre vai haver quando houver um verbo relacional ou um verbo de ligação. Isso é uma mentira, tá? Não é assim que funciona. Para provar, eu trouxe aqui 3 frases para você analisar comigo. Vamos pegar a primeira frase. Marcos venceu a corrida, tá? O verbo que nós temos aqui é o verbo vencer. Tá ótimo. Bem, como eu encontrei o verbo, eu consigo separar a sentença em sujeito e predicado. Eu não estou forçando muito o sujeito aqui porque nós estamos nos concentrando no predicado. Então eu separo aqui, ó. Certo? Quem venceu a corrida? Marcos. Então eu vou entender que na análise sintática, Marcos é o sujeito desta oração. O resto que nós temos aqui, ó, venceu a corrida, esse elemento inteiro se chama o quê? Predicado. Certo? É o predicado. Muito bem. Agora, quem é que está lá no núcleo desse predicado? O verbo vencer. Vencer, eu te pergunto, é uma ação, é um estado, é uma mudança de estado ou é um fenômeno natural? Vencer é uma ação, certo? Vencer é uma ação. Então nós dizemos que esse verbo aqui é um verbo nocional. Nocional. Antes de você se desesperar e falar assim, Pablo, eu pensei que vencer fosse verbo transitivo direto. Calma, velho. Verbo transitivo direto é outro nome, tá? É o nome que nós damos para classificar a relação do verbo com a sua extensão de significado. É a possibilidade de ele ter complemento, tá? Isso não se confunde com nocional. Nocional significa, esse verbo indica ação ou indica fenômeno natural. É isso que significa nocional. Beleza? Claro, eu poderia depois chamar de verbo transitivo direto se eu quisesse analisar aqui o verbo e aqui o seu complemento, o objeto direto. Mas não é isso que a gente está analisando. Eu quero saber o significado do vencer. É verbo nocional, não é? Pois é. Como esse verbo é nocional e nós não temos ali um predicativo, nem qualquer outra coisa que mude sua classificação, eu vou dizer que esse predicado é um predicado verbal. Pablo, então quer dizer que basta eu encontrar um verbo nocional, eu já achei o predicado verbal? Sim, exatamente. Basta você encontrar o verbo nocional e você já encontrou o predicado verbal. Olha essa frase de baixo. João estava entusiasmado. Beleza? Vou colocar uma barra aqui, ó. Barrinha. Quem estava entusiasmado? João. João é o nosso sujeito. Tá bom? Entendeu? É o nosso sujeito. Agora, pense sobre o verbo estar. O verbo estar indica, nesse caso, um estado. Por indicar um estado, ele é um verbo relacional ou verbo de ligação. Tá bem? Então, aqui está o nosso verbo de ligação ou verbo relacional. A palavra entusiasmado, isso aqui faz muita diferença, cara. Entusiasmado é uma característica que nós estamos atribuindo neste momento ao João. Então, como entusiasmado é uma característica do João e João é o sujeito, olha como é que a gente vai chamar. Eu disse para você que a característica que está presa no predicado se chama predicativo, certo? Está presa no predicado. Ela é o predicativo, mas ela faz referência a quem? Não é o João? É, né? Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Beleza? É um predicativo do sujeito. Antes de você generalizar e falar assim, Pablo, então sempre que não é sempre nada. Analise as frases pontualmente. Na maior parte dos casos, quando você vir
um verbo de ligação, você também conseguirá encontrar um predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito não ocorre apenas com verbo relacional ou verbo de ligação, tá? Antes de eu ir adiante, eu quero apenas que você classifique comigo. O predicado estava entusiasmado. O que ele tem? Verbo relacional mais predicativo. Como é que nós vamos chamar? Vamos chamar de predicado nominal. Então coloca aqui, ó, predicado nominal. Tudo bem? Agora, a última frase. Marcos venceu a corrida entusiasmado. Olha o que eu fiz. Eu praticamente misturei essas duas. É como se eu tivesse feito um sandubão louco aqui, ó. Pá, colei as duas. Então, o que vai acontecer? O verbo que nós temos é o verbo vencer. Tá ótimo? Que tipo de verbo ele era? Nocional ou relacional? Vencer é uma ação. Então, nós temos aqui o verbo que? Nocional. Perfeito? Ótimo. Marcos não é aquele que venceu a corrida, então Marcos continua sendo quem? O sujeito. Perfeito? Isso significa que venceu a corrida entusiasmado, tudo isso a gente vai chamar de predicado. Certo? Predicado. Agora, para eu saber o tipo de predicado, eu preciso analisar duas coisas. Primeiro, o tipo do verbo. Segunda coisa, se há ou não há um predicativo ali dentro. Veja comigo. O verbo que nós temos aqui é o verbo nocional. Então, eu já posso dizer que pelo menos metade desse predicado é um predicado verbal. Tá? Agora, veja. Marcos venceu a corrida entusiasmado. A palavra entusiasmado que está aqui não está fazendo referência ao Marcos? Não era o Marcos que estava entusiasmado quando venceu a corrida? Era, né? Você está vendo que aqui não tem verbo de ligação? Não tem verbo relacional? Só tem um verbo, que é o verbo nocional? Pois é. E apareceu esse elemento que é uma caracterização do sujeito. O que eu tinha falado para você? Caracterização do sujeito. Presente aqui, ó, no predicado, a gente chama de quê? Predicativo do sujeito. Agora, veja que coisa linda. Eu tenho um verbo nocional mais um predicativo, uma característica. Ô, Pablo, isso não é o modo? Não, cara. Muita gente confunde e acha que é modo. Não é modo. Quem diz que é modo tá ficando maluco, tá? Isso aqui é uma caracterização do sujeito, não do modo. Certo? Então, se eu tenho um predicativo do sujeito, mais o verbo nocional, eu vou chamar isso de predicado o quê? Verbo, o quê? Verbo nominal. A parte verbal corresponde ao verbo nocional. A parte nominal corresponde ao predicativo do sujeito. Esses são os três tipos de predicado que nós temos. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Qual é o segredo para você entender isso? Bem, o segredo é você analisar a classificação dos verbos de maneira coerente, de maneira precisa, tá? Se você curtiu essa aula, faz o seguinte. Primeira coisa, deixa um like aí, um like maroto. Segunda coisa, escreva, eu curti essa aula, tá? Gostei. Beleza? Terceira coisa, compartilha, cara, para que outras pessoas possam ter contato com esse conhecimento também. Faz parte, né? Faz parte de a gente contribuir com a preparação de todo mundo. E é claro, se você gostou mesmo desse meu método, se você gostou dessa didática, espere então você conhecer o meu método, que é o método Jamilk. Aí sim você vai ter contato com a maneira mais clara de entender a língua portuguesa. Fechou? Então faz o seguinte, ó, e faça sua inscrição aqui no canal, curta a página para você sempre receber essas atualizações e essas dicas, tá? Se você fizer parte dessa comunidade, entender língua portuguesa, interpretação de textos, literatura, vai ser assim. Valeu? Até a próxima. Força, guerreiro!